Olá! Na avaliação 1, vou estar resolvendo para vocês uma questão sobre a mecânica newtoniana. A questão, ela fala que uma bola é lançada com uma velocidade v0, partindo da origem de um sistema de referência xy, fazendo um ângulo θ com a horizontal. O movimento, entretanto, possui uma força resistiva imposta pelo ar e dada por força do ar, igual a menos m alfa v, onde m é a massa da bola, alfa o coeficiente de resistência e v o vetor velocidade da bola para um dado instante de tempo. A letra A pede que obtenha as equações de movimento para esta bola, isto é, obtenha as expressões de xt e yt, pelo método de resolução de equações diferenciais. Suas respostas devem ser em função de t, g, alfa e v0. Então vamos lá. A gente sabe que as forças que agem na bola é o P, que é igual a menos mg na direção J, e a força de resistência do ar, que é igual a menos m alfa v. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante ela é igual a md ao quadrado de r sobre dt ao quadrado, em que r é o vetor posição dado em coordenadas cartesianas por r igual a x na direção y mais y na direção j. Separando, fazendo com essa, a gente sabe também que a força é igual ao peso mais a força de resistência do ar. Separando aqui, nós temos o x na direção de y mais o y de j, que entrou no lugar do r. Separando os componentes na direção y, nós temos essa aqui de x, que vai ser igual apenas à força de resistência do ar, em x. Não tem a variável peso. Mas na direção j, a gente já tem o peso fazendo parte aqui. Primeiro a gente vai ver o movimento na direção y. Nós temos essa função e o m pode ser anulado. E dentro dessa aqui, d ao quadrado de x sobre dt ao quadrado, nós temos essa função. Com isso, como a gente sabe que dx dt é igual a v, a gente sabe que o v de x vai tá ali dentro. E aí, a gente integrando essa fórmula, a gente consegue achar o Vx em função do t. E como aqui o V0, a gente sabe o V0 de x é igual a V0 cosseno de θ, a gente acha o V de x em função do t. Como o V de x é igual a dx sobre dt, a gente agora consegue achar o x em função de t, integrando essa fórmula da velocidade aqui. Então, a gente acha o x de t. Na direção j, a gente já tem o peso aqui, mas a massa presente em todos, a gente pode anular ela. E, mais uma vez, abrindo essa fórmula aqui, a gente acha o dy dt, que é igual ao vy. Dentro disso, a gente consegue fazer a integral dela, achando assim o vy em função do t. E como a gente sabe que vy é igual a dy dt, a gente integra mais uma vez e assim encontra o y em função do t. Mas, e como aqui o v0 de y, a gente sabe que é v0 vezes o seno de θ, a gente tem essa função aqui para y de t. Sempre, como pediu aqui na questão, as respostas devem ser em função de t, g, alfa e v0. Como aqui tem ó, o θ, o v0, o t e o alfa. Essa é a questão 1, a questão A, né? Agora vamos para B. Considere agora que a mesma bola de massa m seja colocada em duas diferentes situações. Na primeira, a bola cai em queda livre, ou seja, não tem a resistência do ar, né, de uma altura h, acima do solo. E na 2, a bola é abandonada do repouso no ponto mais alto de um plano inclinado, a uma altura h acima do solo. O plano não possui atrito.
Calcule o trabalho da força gravitacional sobre o bloco nos dois casos. Com base na sua análise, essa força é ou não conservativa? Justifique e, como parte da sua resposta, explique que características uma força deve ter para ser classificada como conservativa. Vamos lá. Como está em queda livre, a gente tem essa função aqui até o solo em H. A gente sabe que o trabalho é igual à integral da força vezes o elemento de caminho, né? Mas a gente sabe que a força é igual ao peso na direção J e o elemento de caminho é igual ao dy na direção J. Então a gente tem que o trabalho é uma integral de 0 até h do peso vezes dy. Como o peso é mg, a gente sabe que o trabalho vai ser igual a mgh. Isso é a 1. Aí na 2, ele fala que a bola é abandonada do repouso no ponto mais alto de um plano inclinado a uma altura h acima do solo. E o plano não possui atrito. Então a gente tem essa função aqui que o plano vai, que a bola vai passar por esse plano aqui de tamanho D, né? O trabalho assume essa fórmula, mas o F ele vai ser igual ao peso, que é de px na direção I mais py na direção J. E o elemento de caminho dl vai ser igual a dx na direção I. Como o dl está na direção I, a gente assume então que F vezes o dl é igual a px dx. Logo, o trabalho vai ser uma integral de 0 a d de px dx. E a gente sabe que px é igual a p vezes o seno de θ, que é mg seno de θ. Então, a integral dessa fórmula aqui dá mg d seno de θ. Como o seno de θ por Pitágoras a gente sabe que é igual a h de d, h sobre d, a gente acha o trabalho de mgh, que é igual ao trabalho da queda livre. Aí na última parte aqui ele fala que, com base na nossa análise, essa força é ou não conservativa. Justifique e, como parte de sua resposta, explique que característica uma força deve ter para ser classificada como conservativa. Essa força, ela é sim conservativa. Por que ela é conservativa? Porque a altura, a força-peso, ela age numa altura igual, que é o h. Isso é uma característica, como a gente pode ver, o trabalho nas duas variáveis é igual a mgh. Isso é uma característica de uma força conservativa, que é o trabalho realizado pela força, peso, depende apenas dos pontos inicial e final. Aqui, ó, o ponto, a altura é a mesma, ó, nos dois. Isso então, o trabalho só vai ser diferente se a altura entre os pontos for diferente também. E é isso. Muito obrigado.